governo do Estado de São Paulo publica em Diário Oficial uma consulta pública por meio de um parecer técnico do Corpo de Bombeiros para regulamentação das novas estações de recarga para veículos elétricos em sobressolos, em edifícios, garagem, entre outras edificações. É isso que nós vamos falar aqui agora e eu vou dar a minha opinião sobre esse fato. Publicado então em Diário Oficial no último dia 2 deste mês pelo comandante da PM, este parecer de ocupações das novas estações e daquelas que terão que ser adequadas a estas novas normas estabelecidas em uma consulta pública, onde ficará durante 30 dias disponível para você dar também as suas sugestões. O fato é que estas novas regras determinadas lá no Diário Oficial, que você e qualquer pessoa podem ter acesso, ficam lá estabelecidas que os edifícios, garagem, os estacionamentos terão que fazer adequações quando constarem lá nos seus espaços as estações de recargas ou um eletroposto, por exemplo. E neste caso, eu acredito que a atitude, então, do comando da PM, que tem também lá o Corpo de Bombeiros como integrante da sua corporação, faz com que tenhamos, sim, um bom olhar para este caso, já que não há no Brasil ainda, em nenhum estado, normas ou resoluções que determinem como se devem comportar esses locais que possuem essas estações. Aqui no canal Tech Demais All TV eu já fiz vários vídeos relatando sobre as necessidades e os cuidados na hora do carregamento do seu veículo 100% elétrico. Não permanecer dentro do veículo durante o carregamento nos eletropostos. Também já comentei aqui sobre os cuidados na hora de você fazer esse procedimento. O encaixe correto, evitar raios e trovões, chuvas, entre outros procedimentos essenciais. E entre tantos motivos deste parecer do Corpo de Bombeiros está a preocupação com a propagação do incêndio em baterias de lítio. Para que este fogo, depois de iniciado e não ter tido ali os primeiros atendimentos para tentar fazer a mitigação deste incêndio, é muito difícil de apagar, leva em torno de 6 a 7 horas, dependendo do tamanho da bateria, e cerca de 106 mil litros de água, mais ou menos. E eu acredito que esta consulta pública vai ajudar o Corpo de Bombeiros a receber, então, outras sugestões, outros estudos que possam depois, então, refinar e fazer da melhor forma possível. Para você ter uma ideia, em muitos países da Europa, já que lá as construções são mais antigas, os espaços são mais apertados, as garagens são mais apertadas e até em várias cidades são raras e os carros ficam estacionados sempre na área externa, na rua mesmo. Em subsolos e edifícios garagem, em muitos países da Europa é proibido ter estações de carregamento de veículos elétricos ou híbridos. Eu estou com vocês aqui na página do Diário Oficial, que foi publicado então no dia 2, para mostrar para vocês aqui alguns elementos gráficos que eles fizeram para dar início a essa consulta pública dessas novas estações de carregamento. A alternativa 1 que eles falam, que eu marco aqui para vocês, é ter um afastamento mínimo de 5 metros em relação às vagas dos estacionamentos, locais com recargas de incêndio ou áreas de risco. A alternativa 2 é que a cada vaga automotiva que contém a base de carregamento deverá possuir um sistema então de detecção de incêndio. Aqui embaixo vocês acompanham comigo. Ou ainda também as vagas devem ser separadas entre si, entre as demais vagas de veículos que não possuam carregamento, interpondo parede corta-fogo, com sistema então de propagação de no mínimo 90 minutos e 5 metros de comprimento. Esta parede corta-fogo deve ter fechamento junto ao teto do pavimento, isolando individualmente cada estação de carregamento ou nicho. Aqui na imagem vocês veem comigo
como seria então este nicho, né? Então vocês veem aqui outros carros que não são carros elétricos ou híbridos. Nas duas pontas, aqui vocês acompanham as estações de emergência, né? Com esguicho, mangueira e extintores de incêndio. E entre esses veículos ali ao meio contém então um veículo elétrico ou híbrido que tem uma bateria de íons de lítio e ele tem aqueles chuveiros, né? E esses chuveiros vão então fazer a primeira ação para tentar acabar com esse incêndio, principalmente nos primeiros minutos. Em muitos casos, os incêndios começam com pequenas fugas térmicas, uma faísca, um fio desencapado, um mau contato. E nos carros 100% elétricos não é diferente. Se uma instalação estiver mal feita, se o encaixe não estiver correto, pode acontecer. E se for detectado isso com rapidez, talvez não se gaste tanta energia para apagar, nem pessoas e nem tantos recursos naturais, como água, por exemplo. Logo mais abaixo tem uma outra imagem que seria o mesmo projeto da alternativa 2, onde vemos aqui o carro no nicho deslocado e evitando com que o fogo se alastre tanto para a parte superior, já que ele teria lá uma barreira, né, um teto protegido, também não atingiria os veículos ao lado, evitando outros danos materiais de pessoas que não têm nada a ver com isso. Aqui do lado esquerdo, vocês acompanham então um outro modelo de proteção que teria ali os espaços, né, dos veículos que não são elétricos ou híbridos e os veículos que estariam ali em duas estações de carregamento, como às vezes acontece num shopping center. Então ele teria que ter tanto esse espaço como as proteções de um para o outro, evitando assim a propagação e os danos maiores ainda caso o fogo se alastre. Uma outra alternativa que eles comentam aqui é o seguinte, que as vagas devem ser separadas entre si. Isso para aquelas estações que vemos muitos casos aqui em Campinas, ou no Brasil inteiro, às vezes tem um eletroposto, um ponto, um ao lado do outro. E todo mundo coloca os seus veículos um ao lado do outro, correto? Bom, eu sempre achei isso bastante temerário e perigoso. Por isso que eu sempre recomendo, bota o seu veículo para carregar e saia de perto. Então aqui seria num eletroposto ou num estacionamento de shopping, né, que seja externo ou interno. Então eles teriam que ter ali uma distância, né, e essas paredes de corta-fogo, né, uma resistência então de 60 minutos e dimensões de 1,60 de altura por 5 metros de comprimento. Isso mostra que pode sim existir uma forma de criar uma norma que proteja não só os outros proprietários, como a todos que estão ao redor, e esses sistemas de segurança podem sim ajudar a evitar danos ainda maiores. Outro ponto que eles comentam aqui no Diário Oficial são as estações de recarga em subsolos, sobressolos e edifícios garagem. Eles falam aqui em uma das alternativas que deve ser prevista a proteção por sistema de chuveiros automáticos em todo o pavimento, quando houver vagas que possuam carregamento elétrico, dimensionado para o risco, né? Com chuveiros de resposta rápida, conforme a instrução técnica, né? Então, ao prever no pavimento sistemas de detecção de incêndio. Ainda tem aí uma série de discussões que vão encadear, né, num processo até chegar aí na publicação final. E eles colocaram nesse parecer que quando o veículo estiver em carregamento, que se possa, numa distância entre 20 e 40 metros, fazer o desligamento, fazer o bloqueio desta corrente de energia que está alimentando ainda, mesmo após o início do incêndio, para que se possa tomar atitudes ainda mais rápidas para extinguir as chamas deste local. Entre os prazos desse parecer técnico, fala aqui que eles terão, né, 1 ano a contar da data da publicação para que a adequação das instalações sejam então realizadas de fato. E para finalizar aqui na parte do Diário Oficial, você pode então enviar as suas sugestões que devem ser encaminhadas para um e-mail que é o DSPCI consultapublica@policiamilitar.com.br.
Então, se você é daqui do estado de São Paulo, ou se não, mas quer contribuir com essa portaria e com essas novas regras, entra então neste e-mail, envia lá a sua sugestão e colabore. Entendo também que vai sim gerar bastante discussão e o tema é, sem sombra de dúvida, amplo. Contudo, não podemos esperar uma grande tragédia para tomarmos providências. E muita gente acha que é simplesmente botar na tomada, carregar e pronto. Não, existem procedimentos, assim como existem num posto de combustível, onde você não pode fumar, em muitos casos não utilizar o celular, entre outras regras. Num eletroposto, é mais ou menos a mesma coisa. Você deve evitar ficar dentro do carro, fazer as conexões corretas, ficar distante, porque se explodir ou se houver ali um grande incêndio, não é você que vai conseguir acabar com aquele incêndio, ainda mais que vários carros estão um ao lado do outro. Tudo que vier para melhorar e evitar grandes tragédias é bem-vindo. Qual é a sua opinião sobre este tema e o que você acha que deveria ser feito neste caso? Se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o seu like. Não se esqueçam, temos o nosso clube de membros. Seja membro, ajude o Tech Demais Auto TV a continuar transparente, verdadeiro e principalmente independente. Lives às quintas-feiras, sempre às 20 horas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.